Vamos testar o nosso espírito de adoração e ir até Esdras 2. Então, os irmãos abram lá. Eu não vou ler já a lista toda. Vamos começar por ler do verso 1 até ao verso 35. Portanto, não vamos ler tudo já. E eu vou tentar imprimir um ritmo um bocadinho mais rápido. Eu já ensaiei isto em casa. São nomes estranhos. Os irmãos vão ter de ser um bocado pacientes. Vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Então, Esdras 2, vamos ler do verso 1 e vamos depois parar no 35. Depois vamos acabar, mas vamos dividindo a leitura para a tornar mais acessível. Diz assim a palavra do Senhor. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilónia, tinha levado para lá, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mordecai, Bilsam, Mispar, Bigvai, Reum e Baná. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Spat-Moab, dos filhos de Jesua, Joab, 2812. Os filhos de Elão, 1254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgad, 1222. Os filhos de Adonicão, 662, os filhos de Bigvai, 2056, os filhos de Adim, 454, os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98, os filhos de Bezai, 323, os filhos de Jora, 112, os filhos de Azum, 223, os filhos de Gibar, 95, os filhos de Belém, 123, os homens de Netofa, 56, os homens de Anatote, 128, os filhos de Azmavet, 42, os filhos de Kiriat Arim, Sefira e Berote, 743, os filhos de Ramá e de Jeba, 621, os homens de Micmas, 122, os homens de Betel e Ai, 223, os filhos de Nebo, 52, os filhos de Magbis, 156, os filhos de Otruelão, 1254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Lod, Adid e Ono, 725, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Senaá, 3630. Podemos ficar por aqui, vamos ficar sentados. Sei que hoje o tempo é mais apertado, ainda não terminámos de ler estas listas ainda por cima. Sabem, no domingo passado, eu e a minha família da parte da tarde fomos até à Assembleia de Deus em Almeirim e então estivemos com os nossos irmãos lá na Assembleia de Deus Almeirim, da igreja do pastor Jorge Humberto. Lembra-se do pastor Jorge Humberto que esteve connosco em outubro? Foi o presidente da Aliança Evangélica até agora há pouco tempo. E então uma das coisas que eu também fiquei contente foi que chegámos lá e no culto eles fazem igualzinho a nós. E então, só por dizer que durante o tempo tem uma banda que continua a tocar e a nossa banda não toca durante esta altura. E cantam aquela música... Precioso és para mim, querido irmão. Se conhecem? Hã? O que torna o acolhimento ainda mais... Os irmãos querem passar a cumprimentar-se, a dizer assim, precioso és para mim, querido irmão. Digam assim, têm medo, os irmãos. São mesmo batistas, têm medo de dizer coisas enquanto mostram sentimentos, não é? Mas pronto, foi muito bom estarmos lá com os irmãos na Assembleia de Deus de Almeirim. Foi um tempo valioso. O facto de eles terem um momento de acolhimento assim fez-nos sentir que é importante que nós nos conheçamos uns aos outros. O que é que nós temos a aprender, voltando aqui ao nosso texto, o que é que temos a aprender com uma longa lista de pessoas, como esta que acabámos de ler no segundo capítulo de Esdras? Eu sugiro que pelo menos aprendamos 3 coisas a partir da lista, porque naturalmente nós ouvimos esta leitura e dizemos assim, o que é que o pastor vai pregar a partir daqui? Mas os irmãos que me conhecem bem sabem que eu consigo pregar a partir de qualquer coisa, não é? Portanto, para aqueles que não me conhecem podem pensar, o que é que ele vai pregar a partir daqui? Eu quero pelo menos sugerir 3 coisas que nós podemos aprender da leitura desta lista que ainda vamos acabar. Primeira coisa é, esta lista ensina-nos que Deus não se esquece das pessoas. O nosso Deus não se esquece das pessoas. E se nós falamos de pessoas no geral, estou a dizer, Deus não se esquece das pessoas no geral, mas quero explicar que Deus não se esquece das pessoas no geral porque não se esqueceu do povo de Israel no particular. E este texto, em Esdras 2, mostra-nos que Deus não se esqueceu do seu povo. Deus não estava esquecido dos judeus no 6º século antes de Cristo.
Deus não se tinha esquecido aquilo que tinha prometido aos patriarcas, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Moisés, que tinha libertado o povo do cativeiro do Egito, não era uma memória passada. O que estava a acontecer agora por intermédio de Esdras confirmava que Deus não falha naquilo que tinha prometido. E o povo de Deus podia ter a certeza que Deus não os ia deixar no cativeiro onde eles estavam, na Babilónia. Eles não eram livres na Babilónia. O facto deste texto nos estar a dizer todas as pessoas que voltaram, todas as famílias que voltaram, quer nos dizer que Deus não se esquece de nós. Da mesma maneira como Deus não se esquece dos judeus, Deus não se esquece de ti. Da mesma maneira como Deus já tinha libertado o seu povo do Egito através de Moisés e Arão, agora havia um novo Moisés e um novo Arão, que era Zorobabel e Jesua, não é? Da mesma maneira que Moisés era Moisés, Zorobabel era o novo Moisés. Jesua era o novo Arão. Deus não falha no que promete. Deus tem um povo e Deus tem uma terra prometida para o povo dele. E Ele vai nos fazer chegar à terra prometida. Para nós a terra prometida já não é Jerusalém em termos geográficos, já não é a cidade de Jerusalém no Estado de Israel. Mas para nós a terra prometida é a nova Jerusalém, os novos céus e a nova terra. E se Deus te prometeu que tu ias chegar lá, acredita, tu vais lá chegar. E esta lista está cá para nos ensinar isto. Para ganharmos algum ritmo, vamos continuar a lê-la, porque eu li só uma parte. Quero ler agora a partir do verso 36, para depois passarmos para a segunda coisa que podemos aprender com esta lista. Vamos ler aí do verso 36 até ao verso 58. Os irmãos não levem a mal a velocidade, está bem? Mas é para sermos breves. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973, os filhos de Imer, 1052, os filhos de Pazur, 1247, os filhos de Ari, 1017, os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74, os cantores, os filhos de Asaf, 128, os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Jacob, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo 139, os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Gaba, os filhos de Jacob, os filhos de Gaba, os filhos de Sanlai, os filhos de Anão, os filhos de Gidel, os filhos de Gar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazei, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos dos Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Bacbuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Bajlut, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Sísera, os filhos de Temá, os filhos de Nezias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Sofrete, os filhos de Peruda, os filhos de Jala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Sefatias, os filhos de Atil, os filhos de Pocreta, Azebaim, os filhos de Ami. Todos os servidores do templo, os filhos dos servos de Salomão, 392. Podemos ficar por aí. Provavelmente esta é a vez em que eu fico mais perto do dom de línguas. Não sei, Deus pode me dar esse dom. Eu não sou um cessacionista, portanto... Segunda coisa que eu queria que nós pudéssemos aprender. Primeira coisa, Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece do seu povo. Segunda coisa que nós temos a aprender com esta lista. Esta lista, ao mostrar a constituição do povo que regressou, também mostra que Deus sabe quem são os seus. Deus sabe quem são os seus. Neste caso, e olhando para os detalhes... E agora falo-vos a partir de uma coisa que está aqui impressa na parte da reflexão, na terceira página do boletim. Olhando para os detalhes desta lista, a partir do comentário bíblico Vida Nova, depois dos nomes dos 12 líderes, logo ao início que nós lemos 12 líderes, e reparem a correspondência que existe entre os 12 líderes e as 12 tribos de os filhos, não é? Os filhos de Jacó, os filhos de Israel, os 12 tribos. Por isso é que também no Novo Testamento o número 12 vai dar origem aos 12 apóstolos. Nesta lista temos os 12 líderes, depois a ordem segue para as famílias leigas, versos 13 a 35, para os sacerdotes, versos 36 a 39. E é interessante pensarmos a quantidade de sacerdotes era cerca de 1/10, uma espécie de 1/10 do povo está consagrado. 1/10 do povo está consagrado ao culto. É engraçado. O princípio do dízimo no Velho Testamento é levado tão a sério que até a nível quantitativo, 1/10 mais ou menos da população está consagrado ao trabalho do Senhor. E depois vêm aqueles, que nós já vamos ver quais são, que não conseguem traçar a sua linhagem judaica. Vamos ler a seguir essa lista, a partir do verso 59. Depois há um sumário de conclusão e umas notas breves.
E para não perdermos e para terminarmos já a nossa leitura, vamos atacar já essa lista final. Estamos quase no final. Portanto, já viram, se nós fizermos fracionado, não custa assim tanto. Então, a partir do verso 59 até o verso 70, para terminar. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querub, Adã e Imer. Porém, não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casaram com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não o acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736. Os seus mulos, 245. Os seus camelos, 435. Os jumentos, 6.720. Alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus para a restaurarem no seu lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra, em ouro, 60.000 daricos, em prata, 5.000 arráteis e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também todo Israel. E chegamos ao final de Esdras 2. Esta longa lista. É uma longa lista com tantos nomes, que se alguém estiver indeciso e precisar de um nome novo para dar a alguém, pode vir a Esdras 2, há muito por onde escolher. Antes de passarmos para a terceira coisa que Deus nos ensina através desta lista, já vimos que a primeira é... Qual é a primeira coisa que Deus nos ensina através desta lista? É que Deus não se esquece do seu povo, não se esquece de nós. Segunda coisa, Deus sabe quem são os seus. E terminar este aspecto, Deus sabe quem são os seus. É importante notar que aqueles que pertencem a Deus também revelam o que são por aquilo que fazem. Aqueles que pertencem a Deus revelam o que são por aquilo que fazem. E o que é que o povo fez ao chegar a Jerusalém? Repararam, nos últimos versos, o povo já chegou a Jerusalém. Nos últimos versos, o povo já chegou a Jerusalém. O que é que o povo fez? O povo deu ofertas para a reconstrução do templo, vemos aí no verso 68 e 69, e o povo voltou às suas cidades de origem. Logo, aqueles que são de Deus valorizam a adoração, e aqueles que são de Deus valorizam ficar no lugar que Deus lhes prometeu. Isto é uma das coisas que é importante nós percebermos acerca daqueles que são de Deus. Aqueles que são de Deus valorizam a adoração. Não sabem existir sem ser adorado. E aqueles que são de Deus valorizam voltar ao lugar da promessa, ao lugar que Deus lhes prometeu. A adoração não é uma coisa que nós fazemos com o nosso tempo extra. A adoração é a coisa mais importante da nossa vida. Imaginem o cansaço da viagem. E qual é a primeira coisa que eles fazem? Ir ao templo. A adoração é o combustível da nossa vida. E nós sabemos que pertencemos a Deus pelo facto de o querermos adorar. Não é porque temos de o adorar, é porque queremos adorá-lo. Daí uma ênfase tão grande nesta igreja, pelo menos que queremos que seja cada vez maior. A adoração é aquilo que nós queremos fazer. Não é só aquilo que nós temos de fazer ao domingo e em alturas específicas dos dias da nossa semana. A adoração é aquilo que nós desejamos, é aquilo que nós queremos fazer. Terceira coisa que esta lista nos deixa claro. Deus escreve o nosso nome. Deus escreve o nosso nome. Esta lista abre-nos o apetite para outras listas, tão ou mais importantes que esta lista. Como vimos antes, os livros de Esdras e Neemias terão outras listas, como prova dos livros de Esdras e Neemias serem livros muito criativos, não é? São livros que se escrevem com listas, com contas, com documentos. Portanto, é uma maneira de contar a história muito criativa. No entanto, quando nós lemos esta lista no livro de Esdras 2, uma das coisas que nós podemos perceber melhor é uma lista que o Novo Testamento vai falar. Que lista é essa? Há uma lista especialíssima que a Bíblia nos fala mais tarde no Novo Testamento, em Filipenses 4:3. Não precisam de ir lá, e em Apocalipse, várias vezes no livro do Apocalipse. Essa outra lista, uma lista muito importante, é a lista dos nomes que estão escritos no livro da vida. Então esta lista, em Esdras 2, pode e deve abrir-nos o apetite para a lista das listas, que é a lista onde estão escritos os nomes que vão passar a vida eterna junto de Deus.
Ora, o desafio desta manhã é aplicar à nossa vida o facto de Deus, número 1, não se esquece de nós, o facto de Deus saber quem nós somos e o facto de Deus escrever o nosso nome. E é aqui que eu quero terminar dando este exemplo. Nós vamos imitar Deus. Se Deus escreve o seu livro sagrado e mete listas, nós queremos imitar Deus. Queremos imitar Deus pelo facto de Ele não se esquecer de nós. Queremos imitar Deus pelo facto de Deus saber quem nós somos. Queremos imitar Deus pelo facto de Deus escrever os nomes das pessoas que ama. Logo, imitando o Deus em quem nós acreditamos. Como é que nós sabemos que Deus é Deus? Porque Ele foi revelado através do seu Filho. Então, imitando o Deus em que nós queremos, revelado em Jesus Cristo, através do Espírito Santo, uma pergunta que eu tenho para nós esta manhã é: há pessoas de quem nós nunca nos esquecemos? Há pessoas de quem nós nunca nos esquecemos? Ou a única pessoa de quem nós nunca nos esquecemos é de nós próprios? O que é que a nossa memória diz acerca da importância dos outros na nossa vida? Quando eu penso em regressar ao lugar a que pertenço, da mesma maneira como os judeus foram da Babilónia para Jerusalém, eu penso em regressar sozinho ou eu penso em regressar acompanhado? Esta era a primeira coisa que gostaria que pensássemos hoje. Há pessoas de quem eu nunca me esqueço? Segunda coisa, imitando o Deus em que queremos, revelado em Jesus Cristo através do Espírito Santo, que pessoas é que eu não esqueço? A primeira pergunta é: há pessoas? Quem são elas? É a segunda. Primeira, há pessoas. Que pessoas é que eu não esqueço? É a segunda pergunta. Quais são as pessoas que tu nunca te esqueces? As pessoas que eu não esqueço estão a fazer comigo a viagem de regresso a Jerusalém? As pessoas que eu não esqueço já adoram Deus comigo? Se as pessoas que eu não esqueço não adoram Deus comigo, eu tenho planos para que elas venham a adorar a Deus comigo? Essa é uma pergunta. Deixa-me dar um exemplo. Estamos muito apertados pelo tempo. 4 minutos da hora que eu disse que tínhamos terminado. Portanto, não terminaremos já com um cântico, terminaremos diretamente com a oração. Mas deixa-me dar um exemplo disto que quer dizer. Das pessoas que nós não esquecemos. E passando para a terceira pergunta, onde darei esse exemplo. Terceira pergunta que eu gostava de levar aos irmãos. Imitando o Deus em que queremos, revelado em Jesus Cristo através do Espírito Santo, eu consigo escrever numa lista os nomes das pessoas que eu não esqueço. Este era o exercício com o qual eu queria terminar hoje. Eu percebo a importância que Deus dá a listas, ao facto de eu escrever o nosso nome. Eu tenho listas, eu consigo dizer listas. Deixem-me partilhar com os irmãos uma lista, tem de ser rápido. Esta é uma das minhas listas. Por exemplo, obviamente uma das minhas listas, qual é a minha primeira lista, necessariamente, não é? É a Ruth, não é? A Maria, a Marta, o Joaquim e o Caleb. Mas, por exemplo, uma das listas que eu tenho, vou tentar dizê-la rápido, que ela é um pouco longa, os irmãos sabem, não é? A lista do Ricardo, a Marta, o Rafael, o Filipe, a Rita, a Isabel e a Maria, o Tiago, a Nice e a Raquel, o irmão Sérgio, a irmã Fernanda, o João e o Pedro, o irmão João Paulo, a irmã Célia, a Sara e a Lia, o Miguel, a Raquel, o Tomás e o Simão, o João, a Filomena, o Gustavo, o Vasco e o Pedrito, o Joel, a Joana, a Salomé e a Noemi, o Tracy, a Adelaide e o Kyle, o Pedro, a Elsa e o Eduardo, o Manel. O Manel antes estava sozinho, agora é o Manel e a Mariana. O Tiago, a Débora e a Mariana. Isto dito, a orar é mais simples. Não, vai lá chegar. Não me esqueço, estou só a voltar. É que eu não estou habituado a parar. Para mim o problema é parar. Quando para a meio das listas é o problema. A irmã, a tia Helena, a Rita e a irmã Laura que é a mãe da Rita, o Pedro, a Sofia e o Jaime, o Miguel, a Marta, a Catarina, a Bia e o João Miguel, o Tiago, a Sara e a Luzia, a irmã Irene, a irmã Tininho, o seu marido, o irmão Sérgio, a Cristina e o Diogo, a irmã Elsa, o Artur e o Tiago, a Lina, o Zé, Maria, a Matilde, o Paulo, a nossa irmã Adelina, o Luís e o Miguel, o irmão Sérgio já disse, o irmão Samuel, a Raquel, o Raul, a irmã Maria Luísa, a Xana, que eu nunca vi, a irmã Isabel, a irmã Maria Manuel, a Ruth, o Timóteo, o Samuel, o Jonatas e o Marcos, a Sara, o Hugo, a Karina e o João Brásia, o Rui e a Rita,
o Ricardo, a Ruth, o Simão, a Raquel e o Josué, a irmã Manuela, a Marta, o Nando, a Miriam e o Tomás, o Abel, o Duarte, o André e a Mara, o André, a Catarina, a Clarinha e o Guilherme, o Marco, a Ana, a Sara, a Bria, a Terza, a Filipa, a Isabel, e vou parar por aqui por uma razão. Já perceberam qual é a razão, não já? Porque estes são aqueles que já têm um pacto de fidelidade com esta igreja. Depois vem a Vera, vem a Vitória, vem o Brafna, a Joana, a Madalena, a irmã Sueli, a Suela, a irmã Sara, a Ágata e a Monique. Depois vêm todas as outras pessoas. Okay? Vêm todas as outras pessoas que nos estão a visitar. Porquê é que eu dei até ir para ali? Não falhei nenhuma, pois não. Eu disse a Isabel e a Filipa também, não disse? Não. É porquê? Porque a lista está a aumentar. O que eu quero dizer, os irmãos não têm de fazer isso. Este é o meu trabalho, eu sou pastor. Estas são as pessoas a quem Deus me deu o cuidado de cuidar. E, portanto, o facto de elas existirem numa lista, existem numa lista de oração. No sentido de não me esquecer que estas são aquelas pessoas a quem eu tenho de ter um cuidado especial. E, se Deus quiser, a lista pode aumentar ou não. Mas o exercício que eu quero fazer, os irmãos não têm de ter uma lista igual. Mas é quais são as pessoas que tu escreves na tua lista. E, para terminar, quero dar uma ilustração pessoal acerca da importância das listas. Não quero ser mal entendido, porque vou dar um exemplo da minha vida. O meu objetivo não é dizer que a minha vida é um exemplo, mas é dizer que da minha vida quero tirar aqui um exemplo que pode servir a mais vidas. Então, um exemplo disto, da importância das listas, da importância dos nomes. Okay? Um exemplo disto, da importância das listas, da importância dos nomes. Na última sexta-feira, nós lá em casa tivemos um episódio inesperado, onde a nossa Maria teve de ir para o hospital de ambulância. Então, não estávamos à espera, isso aconteceu. Então, enquanto esperávamos pela ambulância que estava a chegar, nós orámos logo pela Maria. E isso é muito importante, mas eu não estou a dar este exemplo por causa da oração. Mal a Maria saiu na ambulância com a Ruth, os irmãos que ficaram em casa comigo juntaram-se espontaneamente, eu não lhes disse nada, mas eles juntaram-se à mesa e pegaram em papel e canetas. E começaram a desenhar uns postais para dar à sua irmã quando ela regressasse do hospital. E nos postais o que é que eles escreviam? Escreveram mensagens de amor à irmã, junto do nome da irmã. Não é? Escreveram coisas para a Maria. Ora, porquê é que eu estou a dar este exemplo? Escrever o nome de quem amamos é parte do processo de lhes mostrarmos amor. Tanto assim é, se calhar outra ilustração que não é propriamente grande coisa, mas lembram-se quando nós nos apaixonávamos pela adolescência, havia aquele momento onde nós tínhamos de escrever pela primeira vez o nosso nome junto ao nome da outra pessoa. Eu não sei se isso ainda acontece hoje, não é? Mas escrevíamos, não é? Não, fui só eu que fiz isso. E podíamos escrever em árvores, com canivetes, fosse onde fosse, mas não era? A gente escrevia o nome da nossa querida. Porquê? Há uma necessidade irreprimível de nós escrevermos o nome das pessoas que nós amamos. Deus escreve o nome das pessoas que amam. Escrever o nome de quem amamos é parte do processo de cuidarmos das pessoas que nós amamos. Deus tem listas com nomes escritos porque Deus ama os nomes que lá estão. O cristianismo valoriza a escrita da palavra que corresponde ao nome da pessoa, porque o cristianismo sabe que nós somos a criação da palavra de Deus. Quando escrevemos o nome da pessoa, é como se nós a tivéssemos a devolver ao poder que a criou, que é a palavra de Deus. Quando nós escrevemos o nome da pessoa, é como se nós estivéssemos a devolver aquela pessoa ao poder que a criou, que é o poder da palavra. Portanto, na sexta-feira, eu pensei nisso também, porque estava de volta deste sermão, mas eu pensei, engraçado, com a mais consciência, os meus miúdos quiseram ir imediatamente para a matéria da palavra, de escreverem coisas para a irmã. E a gente podia dizer, isso não serve para nada. Quando muito vamos orar, e já tínhamos orado. Mas há ali um trânsito natural de que se eu amo alguém, eu vou escrever o nome dessa pessoa e eu vou-lhe dizer alguma coisa que ilustre o amor que eu lhe tenho. Então, quando nós olhamos para estas listas, que podem parecer sítios onde não aprendemos nada, é precisamente o contrário. Deus está a dizer, eu levo tão a sério o amor que tenho por estas pessoas que eu sei os nomes delas. E eu faço questão que os nomes delas estejam completamente escritos na lista. É isso que, se Deus quiser, graças ao Senhor Jesus que morreu por nós e pelo Espírito que está em nós, vai acontecer connosco. Um dia quando nós vermos o nosso nome escrito no livro da vida. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Vamos terminar, vamos orar.